Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem da Meimei e o título é Deus. Obrigada, Deus abençoe. Deus cobre de estrelas a abóboda azulada que se escurece com o manto da noite, para que o cintilar seja ainda mais belo. Suas leis são tão sábias que com elas governa os astros do universo, de forma tão equilibrada que não se chocam no espaço infinito. Ele reveste os canteiros com relva bem verde, e pintor exímio dota as flores de cor e beleza radiantes. Seu incomensurável amor legou-nos o livre-arbítrio. Quando, ao escolhermos nossos caminhos, o fazemos de maneira equivocada e sobrevêm as aflições, ele nos dá novas oportunidades de renovação, ainda nesta vida ou em outras reencarnações. Isso demonstra sua justiça e bondade supremas. O Pai Criador presenteou-nos com a vinda de Jesus, cujo Evangelho nos trouxe a esperança, a segurança e o convite para travarmos o bom combate e semearmos um futuro de luz para nós, contribuindo para a transformação do mundo. Ele permite que mãos se unam para o cântico na ciranda da caridade, do supremo bem de servir ao próximo, que valoriza a bênção do trabalho. Que ele, Senhor de nossa vida, nos abençoe, dando-nos a serenidade e o entendimento necessários, a fim de que possamos compreender seus divinos desígnios. Uma boa reunião para todos nós. Assim seja. Obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui. Começamos com a Deise fazendo uma leitura muito bonita. Inclusive, começamos a primavera semana passada, e na leitura fala, né, das cores, das flores, e é uma estação de renovação, renascimento, então tem tudo a ver com a nossa esperança, sempre sendo renovada. Então, nós teremos hoje à noite, tivemos a leitura com a Deise, vamos ter o Evangelho com a Daniele, as vibrações com a Márcia e o relaxamento com a Margarete. Então, vamos fechando os olhos, nos ligando mentalmente, sentindo toda essa energia que envolve a nossa reunião, sentindo todo o carinho que a espiritualidade preparou para darmos continuidade aos ensinamentos que o nosso mestre nos deixou. Então, vamos nos ligando, entrando em sintonia com os nossos espíritos protetores, com os nossos benfeitores espirituais, para fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Uma ótima reunião para todos. E vamos dar início ao Evangelho com a Daniele. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus
ilumine as nossas mentes, esteja presente neste momento, fazendo com que possamos aprender um pouquinho mais com os seus ensinamentos, as suas lições. Que assim seja. Bem, hoje iremos estudar o capítulo 2, itens 1, 2 e 3. O meu reino não é deste mundo e a vida futura. No capítulo 2, no item 1, temos a seguinte passagem. Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse, Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, És, portanto, rei? Jesus lhe replicou, Tu dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Para entendermos melhor a colocação de Jesus, vamos primeiramente entender o contexto histórico e o que se passava na época. Bem, Pôncio Pilatos, que foi nomeado pelo imperador Tibério Cláudio para exercer um cargo similar ao de um governador, gerenciava a província romana da Judéia, em Jerusalém. Jesus foi levado até Pilatos sob as acusações de que ele estaria infringindo as leis judaicas, desrespeitando os mandamentos e ainda incitando uma revolta política contra o Império Romano. Pilatos sabia que tudo não passava de motivação religiosa, mas, como o seu histórico com os judeus não era tão bom assim, por conta de algumas polêmicas em seu mandato, ouviu o que os sacerdotes tinham a dizer. Só o governador tinha o poder de ordenar a morte de alguém. Sendo assim, os sacerdotes enviaram Jesus até ele para que fosse julgado e condenado. Porém, antes disso, Pilatos resolveu dialogar com Cristo para entender quem era aquele homem. Ele perguntou sobre o reinado de Jesus, mas não entendeu de fato o que foi dito como resposta, assumindo que o Cristo se autodeclarava rei dos judeus, o que nunca fez. Então, qual era a realeza de Jesus? Pilatos buscava referências terrenas para designar o poder que aquele homem exercia sobre o povo da região. Porém, ele não fazia ideia do que se tratava. Jesus, de forma humilde, disse que não nasceu e nem veio a este mundo para exercer o papel de rei, mas sim o de testemunhar a verdade, e quem fosse conhecedor dela, compreenderia os desígnios de Deus. E que, embora a realeza terrena sempre tenha sido enaltecida pelos povos no decorrer dos tempos, a sua realeza não pertencia a esse plano. O reino de que Jesus fala não é de caráter material, constituído de riquezas e poder. É um reino de paz e fraternidade, a que têm acesso os espíritos que vivem de acordo com as leis de Deus. Para melhor entendermos as palavras do Mestre, lá na questão 1018 do Livro dos Espíritos está assim: Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reino se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Lá na cultura judaica, no seu idioma e nos seus dialetos, reino está relacionado à palavra malkut, que significa literalmente estado de coisas. Assim, na condição humana, temos dois pontos de vista: a visão interior
introspectiva, portanto espiritualista, e a visão exterior, materialista. E ainda confundimos a vida, que é única e eterna, com a existência, que são múltiplas e degraus da nossa evolução, a partir das vivências que permitem o nosso crescimento. Então, como buscar e participar do reino a que Jesus se refere? A que ele pertence e que pode ser de todos nós. Primeiramente, devemos entender que o reino sobre o qual Jesus mora está dentro de nós. Sempre que procuramos agir segundo os seus ensinamentos, colocando em prática o amor e a caridade, estamos lapidando o nosso ser, nos transformando numa versão melhor de nós mesmos, e assim passamos a enxergar a vida ao nosso redor com mais entendimento e menos rancor, tristeza, dor, experimentando assim dos melhores sentimentos. A conquista do reino de Deus inicia-se a partir da nossa reforma íntima, que promoverá o nosso entendimento diante da vida, transformando nossos sentimentos, modificando nossas atitudes. O reino da terra, este em que estamos, nossa grande escola, onde aprendemos as lições necessárias para o nosso crescimento, é ainda um ambiente onde as trevas dominam a grande parte. No entanto, a luz tem o dever de dominar essas trevas e de fazer nascer nos corações o reino de Deus, pelos princípios da lei de amor, justiça e da paz. Então, quando nos perguntamos como devemos fazer para chegar ao seu reino, já sabemos que Deus, na sua infinita bondade, nos indicou quem e como. Quem devemos seguir é o nosso Mestre Jesus. E como? Através dos ensinamentos deixados por ele, que estão no Evangelho. Sabemos que viver com o Cristo é ter a certeza de que tudo dará certo, mesmo se estiver dando tudo errado. É ganhar mesmo se vier a perder. É encontrar alívio em meio à dor, paz em meio à guerra, força em meio ao cansaço, luz na escuridão. É ter a oportunidade de começar de novo quando parecer ser o fim. Viver com Jesus é assim. Sentir em cada atitude voltada para o bem um pedacinho desse reino aqui na Terra. E enquanto estamos aqui, a nossa missão é colaborarmos na seara do amor e da luz, bases da construção do seu reino entre os homens. E com o nosso despertar para a vida espiritual, somos todos responsáveis por esta maravilhosa edificação no mundo. E os materiais a serem empregados em sua concretização são as virtudes ensinadas e exemplificadas por Jesus. Devemos lembrar que o reino de que Jesus fala é como uma pérola de valor inestimável no fundo de um lago de águas cristalinas. Para que ela possa ser vista das superfícies, é indispensável que as águas estejam tranquilas. Se estiverem agitadas pelo vento, a pérola continuará no mesmo lugar, mas não poderá ser vista. A porção de água do lado corresponde à nossa alma. Da mesma forma que não dá para enxergar através das águas agitadas, não dá para perceber o reino de Deus através de nossas almas agitadas. Apenas quando as águas serenam, a pérola pode ser vista. Da mesma forma, apenas quando a alma for serenada, quando tivermos a nossa alma livre das perturbações inerentes ao apego a questões materiais, o reino de Deus, que é a mais valiosa entre todas as pérolas, poderá ser percebido. Ainda no capítulo 2, item 2, temos a vida futura. Por essas palavras, então, seguindo o evangelho aqui, né? Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que apresenta
em todas as circunstâncias, como fim a que se destina a humanidade e que deve ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas estão relacionadas a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura imaginam que ele não fala senão da vida presente, não compreendendo esses preceitos ou achando-os pueris. Portanto, esse dogma pode ser considerado como o pivô do ensinamento do Cristo. Por isso é colocado como um dos primeiros, encabeçando esta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em acordo com a justiça de Deus. Jesus diz claramente por essas palavras que a vida futura a qual se refere deve ser a meta a que se destina a humanidade, sendo assim a principal preocupação do homem na Terra. Ele se refere claramente à vida futura, ou seja, à vida do espírito, após a morte do corpo físico. Kardec considera ainda que, sem a vida futura, a maior parte dos ensinamentos de Jesus não teria sentido. Consequentemente, os que não creem na imortalidade da alma não compreendem os ensinamentos de Jesus. De fato, se levarmos em conta só a vida no mundo físico, os ensinamentos de Jesus ficam sem significado. Por exemplo, no Sermão da Montanha, ele promete bem-aventuranças, felicidades aos sofredores em geral. Porém, na vida material, a promessa não se cumpre. A grande maioria desses sofredores termina suas existências materiais nas mesmas condições em que sempre viveram, ou seja, sofrendo. Sem dúvida, Jesus destaca sempre a importância do espírito, mostrando que a vida fora da matéria é a principal. Que adianta ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus veio então revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. Podemos compreender um pouco mais sobre a justiça divina se entendermos que a vida continua depois da morte do corpo e que a morte física não interrompe o resultado de nossas ações. Na vida espiritual, o espírito continua o processo evolutivo, experimentando os resultados de suas ações, boas ou más. Jesus nos deu o exemplo da imortalidade, voltando em espírito para o convívio dos companheiros, durante cerca de 40 dias, onde apareceu em diversos lugares, para várias pessoas, como Madalena, depois aos discípulos, na estrada de Emaús, e aos apóstolos reunidos em recinto fechado. Apareceu várias vezes, de modo a não deixar dúvida quanto à vida em outra dimensão. Os cristãos dos primeiros tempos tinham plena convicção da vida espiritual. A fé, a força que demonstravam para enfrentar as perseguições e dificuldades de toda sorte, vinha exatamente da plena confiança da vida no mundo espiritual, embora ainda não tivessem entendimento suficiente para compreender o reino de Jesus, de Deus, de maneira plena. Entretanto, a Terra, que é um planeta de provas e expiações, e nela seguimos lutando bravamente pelo nosso aperfeiçoamento, buscando por nossa espiritualização, tem enfrentado barreiras das mais difíceis de serem vencidas. O materialismo não deu trégua, sequer aos meios religiosos, mas o progresso é inevitável. As lições deixadas por Jesus voltariam com força do seu amor. Surgiu então o Espiritismo, como consequência da manifestação dos próprios espíritos, levando os homens a refletirem sobre o assunto. Ao trabalho missionário de Kardec, seguiram outros estudiosos, cientistas,
pesquisadores, todos contribuindo valorosamente para que a verdade fosse restabelecida. E hoje, com o despertar da consciência para a vida futura que segue, além desta, podemos nos perguntar: como devemos agir para enfim atingirmos o reino de Deus na vida futura? Quando nós praticarmos a sua doutrina de amor, de luz, de paz plena entre nós, quando nossas imperfeições forem vencidas por nós mesmos. É importante termos a certeza de que nós jamais chegaremos ao Cristo vencendo o nosso próximo. Enquanto nós formos vencedores uns dos outros, estaremos aquém do reino de Deus. Vencendo primeiramente nossa ignorância e conquistando as virtudes celestes, estaremos mais próximos de seu reino. Jesus nos convida a lutar, minuto a minuto de nossas vidas, e eliminar aquilo que nós já conhecemos, como contrário aos seus ensinamentos, praticando a lei do amor. Que consigamos lutar contra o apego aos bens e valores terrenos. Apegos estes que nos escravizam, como a ambição, o egoísmo, o orgulho, que impedem de nos libertarmos para a prática do amor, que se expressa no perdão, na compreensão, para que possamos ser verdadeiramente irmãos, não apenas na matéria, mas também na vida espiritual. Para finalizar, gostaria de ler uma mensagem de um espírito amigo sobre derrubar a xícara de café. Tu vais andando com a tua xícara de café e, de repente, alguém te empurra, fazendo com que tu derrames café por todo lado. Por que tu derramaste o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste o café porque tu tinhas café na caneca. Se tu tivesse chá, tu terias derramado chá. O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida sacode, o que tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então, terás que perguntar a ti mesmo: o que há na minha caneca? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade, ou raiva, amargura, palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora, trabalha em encher a tua caneca com gratidão, perdão e alegria. Palavras positivas e amáveis. Generosidade e amor para com os outros. O que estiver na tua caneca, tu és o responsável. E olha que a vida sacode. Às vezes, sacode forte. Sacode mais vezes do que podemos imaginar. Que possamos encher a nossa caneca de tudo aquilo que nos aproxima do Mestre Jesus e de seu reino de amor. Um excelente atendimento a todos, muita luz. Boa noite a todos. A Dani já disse o que nós vamos derramar, o que nós vamos esparramar neste momento, né? Alegria, esperança, saúde, compreensão, perdão. É isso que nós temos dentro do nosso coração depois desse evangelho maravilhoso da Dani. Então eu convido a todos a fechar os olhos e sentindo assim mais calmos, mais serenos, vamos nos conectando a Jesus, aos seus mensageiros de luz, para que através das nossas vibrações de amor e luz,
levemos a conhecidos e desconhecidos auxílio a esses nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que se encontram carentes de amor, de paz, saúde, forças, esperanças, palavras generosas e confortantes como a do Evangelho, de coisas materiais, principalmente das espirituais. Direcionemos esses sentimentos e desejos em forma de uma grande luz a todo o nosso planeta. Vibremos a ele o cuidado, o respeito, a recuperação das nossas florestas, dos animais, das águas e do ar que respiramos. Que seja a luz, a paz, a união, o entendimento e a fraternidade que nações e dirigentes necessitam. Que seja a luz de ordem e progresso para o nosso Brasil, que direciona os que se desviaram do caminho do bem, que abraça todos os idosos e seus cuidadores. Luz que, levando amor, abraça os excluídos, os esquecidos, os que perambulam pelas ruas, os que perderam os seus empregos, seus entes queridos, os que aguardam por um novo lar, uma nova família, os que vivem em lares desajustados. Vibremos conforto, consolo, reerguimento, alimento material e espiritual. Que neste momento, essa luz levando a esperança e fé, possa encontrar e envolver todos os que se encontram enfermos, do corpo e da alma, seja nos hospitais, em seus leitos, nos centros cirúrgicos, nas salas de recuperação, em seus lares, nas ruas. Vibremos para que chegue até eles bálsamos de saúde e fortalecimento espiritual, mental e emocional. Assim também aos que passam por quimioterapia, rádio, hemodiálise. Vibremos gratidão a todos os profissionais da saúde em geral, que, abraçados por esta luz divina, tenham suas energias renovadas para a continuidade com amor de suas tarefas. Vibremos pela descoberta de vacinas e remédio para a cura da pandemia e para também as outras enfermidades. Que em nosso lar e em todos os lares do planeta, neste momento, Jesus possa encontrar as portas e os corações abertos, para que, entrando, abrace a cada um de nós, deixando-nos a sua paz, o amor, a alegria e a saúde. Vibremos o acolhimento e o esclarecimento pelos bons espíritos, aqueles que estão regressando à pátria espiritual, serenidade e força aos seus familiares. Aos que estão reencarnando, direcionemos vibrações de amor, saúde e luz nessa nova oportunidade. Pela água do nosso lar, por todas as águas do nosso planeta, por todas as águas que se encontram nos hospitais, que nesse momento possa ser colocado um bálsamo, um medicamento, um antibiótico, uma vacina, para que nos imunize, nos proteja, nos fortaleça fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Luzes de amor, coragem,
energias de equilíbrio físico e espiritual, a todos os nomes e endereços do nosso caderno virtual, e também àqueles que se encontram em nossos pensamentos. Vibremos por todas as casas, centros que acolhem, que promovem essa transformação moral do ser. E, por fim, essa luz que agora percorreu todo o nosso planeta, essa luz de saúde, de bom ânimo, de fé, de sabedoria, de disciplina, que ela possa nos abraçar, nos renovar, para que através desses ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, tenhamos a compreensão e a força para nos colocarmos no lugar do outro. Assim, compreenderemos, entenderemos e acolheremos, para que dessa maneira o mundo possa ser um mundo de paz, de luz e amor. Que assim seja. Continuando com os olhos fechados, vamos iniciar o nosso relaxamento. Respire fundo e solte o ar suavemente. Deixe o seu corpo cada vez mais relaxado. Respire novamente e solte o ar bem devagar. Vai sentindo seu corpo ficando cada vez mais leve a cada respiração. Deixe todas as preocupações de lado e sinta apenas a sua respiração. Agora, você vai mentalizar uma luz envolvendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Sinta o calor dessa luz. Inspire novamente e solte o ar suavemente. Sinta essa energia que corre por você, que vai renovando todas as células do seu corpo. A energia vital que Deus lhe deu. Deixe essa luz que há dentro de você brilhar, a luz de compreensão, luz de fraternidade, luz de coragem, luz de confiança, luz de fé. E todas as suas dores, angústias e medo irão desaparecer. Inspire novamente e solte todo o ar bem devagar. Solte tudo de negativo, deixe ir embora. Sinta o amor do Pai envolvendo o seu coração. E a cada batida do seu coração, esse amor vai te acalmando, esse amor vai te tranquilizando, esse amor vai trazendo a paz que você tanto necessita. Envolvidos nessa paz, elevemos o nosso pensamento a Deus, tendo a certeza que Ele irá nos conduzir e atender às nossas necessidades. Pedimos para que a espiritualidade, nesse instante, possa ministrar o passe a todos nós. Muita luz. Graças a Deus. E assim, mantendo os nossos olhos fechados, vamos agradecer ao nosso Pai por todas as oportunidades de aprendizado e recomeço que nos concede a cada dia. Vamos agradecer os nossos espíritos protetores, que estão sempre nos acompanhando e nos orientando. Para esta semana, que tenhamos forças para lutar pelos nossos sonhos,
fé e equilíbrio para enfrentarmos os momentos difíceis, coragem para reconhecer os nossos erros, gratidão por todas as bênçãos e oportunidades que chegarem até nós, amor para com o nosso próximo, Deus para nos livrar de todo o mal. E que sejamos como a primavera, como a natureza, sempre renascendo e florescendo. Que assim seja. Parabéns a todas, Dani. Muito obrigado a todas, meninas. Tudo muito bom. Obrigado, foi muito bom. Muito bom mesmo. Ótima reunião.